Oi, gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós vamos para o capítulo 8 do livro de Provérbios. Durante esse mês nós estamos lendo o livro de Provérbios aqui no canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui e acompanha comigo. Vamos começar orando? Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado e amor sem fim com as nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova, Senhor, a cada dia, a cada manhã. Obrigado pelo Teu zelo, obrigado pela Tua palavra que é viva. Traz-nos entendimento, Senhor, abre a nossa mente para o conhecimento. Pai, que a nossa vida seja preenchida pela Tua palavra, pela presença do Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 se intitula assim: Chamado da Sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. A vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas, para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, a quem me procura e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer. Eu me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E aí a gente vê, né? A partir do versículo 1 pro versículo 6, ele fala, né? Que ela está clamando, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho do cruzamento que se coloca. E ele vem do versículo 1 ao versículo 6 falando, né, sobre o chamado da sabedoria, falando, né,
que ela grita em alta voz para que ela seja ouvida e principalmente para ser obedecida. Aqui a sabedoria ela traz uma expressão do próprio Jesus, né? O próprio convite à sabedoria, o próprio convite ao caminho correto. E aí do 7 ao 11 nós vamos ver falando sobre como a maldade, a perversidade e a distorção são antagônicas à sabedoria, não condizem com a sabedoria, são coisas que não provêm da sabedoria. Pessoas que são sábias, que têm a sabedoria, não são pessoas que tramam perversamente, que falam mentiras, que distorcem, que se levam pela maldade. E aí ela nos lembra que ela é mais preciosa que os rubis, ela é mais preciosa que o ouro puro, porque ela não tem um valor estimável, ela é muito valiosa. Ela não pode se comparar a preço e valor, porque tem muito valor em ter sabedoria, em viver segundo a sabedoria. Aí do 12 ao 16 nós vamos ver, né? Eu, a sabedoria, moro com a prudência, tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho é sensato. Ele fala, né? Nos lembra mais uma vez que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que a sabedoria, a prudência e o bom senso, elas andam juntas. Elas são ligadas uma à outra. E o Senhor, Ele guia os nossos passos se caminharmos com Ele. E aí a gente vem lá para o 17 e fala: amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, que ofereça superior à prata escolhida. E aqui a gente pode se perguntar, né? Quem está falando isso? Amo os que me amam, quem me procura me encontra. Seria o Senhor falando? A gente sabe que não, porque o amor do Senhor é incondicional, então Ele não nos dá o seu amor à medida que nós o amamos. Ele nos deu o seu amor antes de todas as coisas. Seria Salomão falando dele mesmo? Ah, que ele ama os que amam a ele? Também não. Aqui é a sabedoria falando. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. E ela faz esse convite, né? Se você me amar, será amado por mim. Se você me procurar, você vai me encontrar. Aí a gente lembra daquela questão como o Tiago diz, né? Quem tem a falta de sabedoria, peça. E aí ela traz esse entendimento, né? Se você me procura, você vai me achar. Riqueza e honra estão comigo. E que sabedoria é essa, né, gente? Não é a sabedoria segundo o mundo. É a sabedoria segundo Deus, que é pura. Não é essa sabedoria aos nossos olhos, não é esse falar sábio que o mundo pode trazer. Não, é a sabedoria que provém de Deus. E essa sabedoria, ela produz riquezas e honras, prosperidade e justiça duradoura, porque provém do nosso Deus. E aí, a partir do 22, nós vemos ela falando: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade. Aí no 24, ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando a sabedoria vai traçando, né, dizendo que ela estava ali, que ela existe desde a criação. Nos lembra que o Senhor usou da sua infinita sabedoria, porque, como eu falei, né, a sabedoria que provém de Deus, para criar esse universo tão espetacular, esse mundo que nós vivemos. E eu não falo mesmo no mundo, pessoas, de modo geral, assim, a criação do Senhor. Quando nós paramos para contemplar a criação, não tem como nós não nos admirarmos com tanto detalhe, com tanto cuidado, que o Senhor criou cada coisa, com tanta perfeição que o Senhor fez cada coisa. E aí a gente vai encerrando o capítulo dos versículos 32 ao 36, que ele nos lembra mais uma vez que quem guarda os caminhos e ouve a instrução colhe os bons frutos. Que ele fala: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem guarda os caminhos, quem ouve a instrução, colhe os bons frutos deles. E é isso, gente. Esse foi o capítulo 8 de Provérbios. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida, porque é muito importante para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, um beijo e até a próxima.